Bom, então, dando sequência aqui ao nosso estudo do pensamento e vida, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que tem como, este é o livro, né, o Pensamento e Vida, e o capítulo 2 ele tem como título vontade, né? Então, antes da gente entrar propriamente no capítulo, o que que o dicionário nos fala sobre o que é a vontade? Então, temos várias definições, aqui duas: faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. E nós voltaremos mais tarde, mas Santo Agostinho, ele trabalhou muito a vontade como uma das coisas importantes do seu, da sua teologia. E ele falava que o significado de vontade é querer. Vontade significa desejo, propósito, aspiração. É a capacidade que temos de tomar à frente o que nos parece, o que nos aparece, desculpa, afirmando ou negando, querendo ou não. Então é uma capacidade de escolha que nós temos e que nos motiva a ficar parados ou nos motiva a continuar, né? E muitas vezes essa necessidade, segundo Santo Agostinho, ela é motivada pela razão. E agora, dando início então ao capítulo propriamente dito, né, o Emmanuel, ele coloca que a seguinte frase: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Vejam que interessante o que Santo Agostinho, desculpa, o que Emmanuel falava, né? Então, os grifos são nossos: desejo, inteligência, imaginação e memória, e outros que ele ainda não definem são por onde nós investimos a nossa alma. E se a gente for retirar isso, né, ele coloca aqui: a nossa mente tem ao menos esses departamentos aqui: desejo, inteligência, imaginação e memória. E eles vão definir para onde nós vamos, enquanto encarnados ou enquanto espírito. Desejo, podemos imaginar, né, como nossos propósitos, aspirações e estímulo ao trabalho. É interessante que Emmanuel nos diz isso, né? Aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente aspira, é o que nos move. Se eu quero o bem, o bom, eu vou trabalhar para o bem e para o bom. Se eu quero a caridade, eu vou trabalhar como uma pessoa caridosa. Agora, se eu quero as coisas para mim, se eu sou egoísta, eu vou trabalhar para esse desejo de egoísmo, né? Então, isso é uma questão bastante importante para a gente considerar, que é o que queremos, o que desejamos, né? O segundo departamento da nossa mente, a inteligência, tem os patrimônios da evolução e da cultura. Nós evoluímos por eles também, né? Informações, aprendizados, conceitos, e vamos à escola, vemos muito a matéria, né, na nossa encarnação, com o objetivo de adquirirmos inteligência. Um outro departamento interessante é a imaginação. Vejo que aqui se destacam duas palavras, segundo Emmanuel, que é ideal e sensibilidade. E a imaginação cria, nos dá sonhos, né, nos dá felicidade de futuro, de antever as coisas. E, novamente, muitas vezes usamos esse ideal e essa sensibilidade, nem sempre num bom sentido. Nós vemos muito que a cultura, né, o cinema, a música no Brasil, nem sempre ela traz uma mensagem de ideal ou sensibilidade adequada.
E o último departamento é a memória, né? Necessário arquivarmos as experiências e construirmos o nosso passado, sabemos como fomos, temos ideia do que fizemos. E acima, diz Emmanuel, de todos estes departamentos surge a vontade, né? E ele chama aqui de gabinete da vontade, que seria a vontade, a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, segundo Emmanuel, tudo que faz a mente é governado pela vontade. Então, voltando aos departamentos da nossa mente, né, desejo, inteligência, imaginação e memória, a vontade governa todos eles, né, todos os setores da ação mental. E mais adiante nós falaremos em Santo Agostinho, e ele fala do desejo que pode se cumprir ou não. Quem define o cumprimento do desejo é a vontade, né? E mesmo a nossa inteligência, ela depende de esforço, a nossa imaginação e a nossa memória. E continua Emmanuel que a divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Tão laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Nesse momento, ele repete um pouco do capítulo 1, quando ele mostrava a nossa evolução e que viemos, então, das plantas, dos minerais, das plantas, dos animais, do homem, dos anjos, e é uma evolução para cima e para frente que nós fazemos, né? E, no início, a nossa mente, ela veio das províncias obscuras do instinto, né? Então, retomando também o que já comentamos, o instinto, segundo Allan Kardec, é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários, tendo em vista a conservação deles. E hoje, o que nós temos é a auréola luminosa da razão. E essa auréola luminosa da razão nos foi concedida pela divina providência. Conceder significa pôr à disposição. Então, é um verbo interessante, porque que Deus nos concede não significa que utilizamos. Então, nós nem sempre utilizamos a nossa vontade, que é nos disponibilizada. É uma das potências da nossa alma, a vontade. E eu pensei também bastante sobre essa frase, auréola luminosa à razão. Significaria isso, né? Então, a auréola é aquele aro luminoso que os pintores retratam nas figuras dos santos. Então, a auréola é uma representação simbólica de santidade, de um espírito de luz, de um espírito bom. E pela vontade, nós podemos iluminar ou santificar a nossa razão. Isso é uma questão bastante importante para a gente pensar e considerar, né? Então, essa gerência esclarecida, que é a vontade, ela escolhe, define, ela aureola a razão, né? Quando iluminada pelas boas decisões, com certeza. Mas o contrário pode ocorrer também, e isso pode ser um problema para nós, para a nossa evolução. Continua Emmanuel, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, leme de todos os tipos de força. Então, imaginemos que a nossa alma, a nossa mente, ela tenha muitos tipos de força. Nem todos a gente entende todos eles. E o leme de todos eles é a vontade. Então, aqui eu trouxe uma figura de um barco, né? Então, o motor do barco seria a nossa força mental. Mas o leme, que é o que vem atrás aqui, não sei se vocês conseguem ver a seta,
ele é a que determina o caminho, o rumo que o barco irá tomar, né? Então, o nosso barco, ele é determinado, o rumo que ele toma, pelo leme da vontade. Então, por mais que o motor do barco seja forte e tenha como impulsionar o barco adiante, a vontade determina para onde ele vai. E é nisso que está a sua grande importância como gerente, né, capitã da nossa mente. Então, essa gerência esclarecida escolhe e define a direção de todas as forças que a nossa mente possui. E como nós comentamos lá no primeiro estudo, né, essa mente surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E então saltear é enganar a inteligência, né? Então, relembrando esse conceito, que eu acho que ele é bem importante para a gente, esse slide a gente trabalhou na semana passada, e no capítulo 1, o espelho da vida, Emmanuel diz que nos seres primitivos aparece sobre a canga do instinto, nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, ela surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, no nosso caso, né? E aqui está a ganga, mas talvez o correto seja canga, não sei, né? Mas aqui no texto está dessa forma. Se a justiça é uma lei natural, questão 874, como se explica que os homens a entendem de maneira tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. E o que salteia a nossa inteligência são justamente o arrastamento das más paixões, né? Egoísmo, vaidade, orgulho, cobiça. E aí esse leme das nossas forças pode não nos conduzir necessariamente para o caminho correto. E nós devemos, então, ter muita atenção e pensar como nós atuamos e em que rumo, né, nós direcionamos as forças da nossa alma. Voltando a Emmanuel, no capítulo 2, ele começa agora a mostrar alguns atributos dessas forças, né, que a vontade é o leme. Que forças seriam essas? Então, ele começa a trabalhar, primeiro, a eletricidade, a energia, é uma energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, e o pensamento é uma força eletromagnética, né? A gente tem que considerar que isso aqui, eu interpreto como, em realidade, uma metáfora, né? Porque, se tratando o pensamento de uma coisa imaterial, de nascimento, no princípio, né, quando o pensamento no espírito ele é imaterial, depois ele é revestido de matéria, mas é uma matéria espiritual. Então, eu não sei se é realmente uma coisa assim, como a eletricidade é entendida para nós, mas, enfim, usando essa metáfora, talvez, aí de Emmanuel, né, a eletricidade é energia dinâmica. Então, a eletricidade é uma força inerente às propriedades dos prótons e nêutrons. E o magnetismo é energia estática. O magnetismo seria inerente à ordenação e às características dos átomos em determinados tipos de materiais, né? E o pensamento junta tudo isso numa força eletromagnética. Então, seria um evento com características tanto estáticas quanto dinâmicas. A luz, né, pessoal, nós sabemos que é uma energia eletromagnética, e ela se manifesta tão presente em nossa vida, caminha pelo universo, mas no fundo ela é uma energia eletromagnética. Então, são transformações do fluido cósmico universal que caracterizam a matéria e suas características, né? E o pensamento é força. O que seria força? É um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Se tirarmos para o lado espiritual, força do pensamento seria a energia necessária para fazer com que um espírito se movimente na direção do bem ou interrompa um movimento que ele faz na direção do mal.
Então, nos movimentarmos na direção do bem, interromper o movimento que fazemos na direção do mal, são forças, né, que necessitam para isso da nossa vontade, do nosso pensamento. E aí seria dizer, isso aqui já é a minha opinião, né, pessoal, que o pensamento é uma força material com princípios e características da matéria, influenciando, ou seja, sendo capaz de alterar tanto a matéria espiritual, que é o perispírito, as imagens pensamento, como a matéria ordinária. Isso é bastante interessante, e a gente vê que, para Emmanuel, o pensamento é matéria, para André Luiz também. E um dia nós seremos capazes de medir o pensamento como hoje a gente mede a luz. Então, a luz é uma força eletromagnética que a gente mede hoje, e no futuro talvez nós consigamos uma máquina que medirá o pensamento, né? E porque o ato de pensar imprime modificações no fluido cósmico universal e ele adquire características de aparência e de movimento, de sentido, que são dados pelas nossas ideias, sentimentos e vontades. E, continuando, Emmanuel diz que pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino, né? Olha que frase bonita, né? Então, e é muito interessante Emmanuel juntar essas três coisas como forças da vida: pensar, eletricidade e magnetismo. Então, seriam coisas muito básicas na estrutura do universo. E toda manifestação da vida em qualquer parte do universo, ela conjuga o pensamento, a eletricidade e o magnetismo. Nós sabemos, né, que somos co-criadores, e os Cristos co-criadores em plano universal, com o seu pensamento, obedecendo às ordens de Deus, criam um universo. Jesus Cristo criou o planeta Terra, e assim por diante. E os campos múltiplos da forma, porque a forma serve à romagem do espírito. O espírito evolui na forma, e quanto mais inicial a sua evolução, mais dependente da matéria. Hoje, na nossa fase de homens e mulheres, somos ainda dependentes da matéria, mas já menos do que quando animal, menos que quando vegetal. E quando formos anjos, espíritos perfeitos, não necessitaremos mais da matéria, né? A gente terá uma comunhão indescritível com Deus, como diz Emmanuel. E todo esse caminho segue metas supremas traçadas pelo plano divino, né? E aí eu vou pular lá para o Livro dos Espíritos, né? Então, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas. E no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação, a pergunta 132 é a seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E ela tem duas partes, essa resposta. Então, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, de cara, nós sempre pensamos isso. Encarnamos para nos tornarmos perfeitos, para evoluirmos. Para uns era uma expiação, para outros uma missão. Então, o que passamos aqui é uma expiação de erros ou uma missão que nós tomamos para melhorar as coisas e a nós mesmos. Mas, para chegar à perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Só que tem uma segunda parte, pessoal, essa resposta, que a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então, vejo que nesta frase de Emmanuel, que nós conjugamos eletricidade, magnetismo e pensamento para todas as formas da vida,
na romagem do Espírito, nós vemos que estamos, nesse momento, cumprindo com essa segunda parte da finalidade da reencarnação, que é mergulharmos na matéria para, estando na matéria, melhorar a matéria, cumprir com a nossa parte na criação do universo que Deus nos programou. Então, a gente tem uma missão que Deus nos deu, né? A gente tem que descobrir qual que é a nossa missão individual e o nosso papel no universo, né? Então, um cientista, quando busca cura, por exemplo, agora do coronavírus, um engenheiro, quando melhora o transporte de um avião, tudo isso faz parte dessa relação pensamento, matéria e vontade na consecução dos objetivos de Deus e da criação e desenvolvimento do próprio universo. Voltando a Emmanuel, né, vontade, contudo, é o impacto determinante, porque ele tinha dito que o pensamento é força eletromagnética, né, mas, apesar do pensamento ser a força, a vontade é quem determina. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, aqui é minha interpretação, né? O pensamento, a mente, todas as suas potencialidades são controladas pela vontade e ela pode decidir pelo sim, pelo não. Ela pode fazer com que o barco, o leme, faça ele para a direita ou para a esquerda, né? Então, esse é um dos atributos principais e por isso que ela é a gerência esclarecida da mente. Continua Emmanuel. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Aí eu montei um esquema aqui, esse é um dínamo, né, pessoal? Então, o dínamo é uma bobina, um fio de cobre, algum material que tem facilidade de transmissão de eletricidade, e ele está dentro aí de um ímã, norte e sul, seriam os dois polos, positivo e negativo do ímã. E quando isso gira, gera energia elétrica, né? Aqui um outro esquema mais simples, mostrando aquelas linhas ali, representam as linhas eletromagnéticas, e quando gira aquele objeto ali dentro, ele gera uma carga elétrica que se manifesta. Então, nós temos, dentro desse exemplo de Emmanuel, vamos tomar o nosso cérebro, não é um dínamo, mas ele gera uma energia, e na falta de uma explicação mais precisa, Emmanuel usou dessa analogia do dínamo, certo? Então, o nosso cérebro, ele produz energia mental, e essa energia mental, como ele diz, cada um produz a sua, de acordo com sua capacidade de reflexão. E o termo reflexão é complexo, porque pode ser refletir, no sentido físico de um espelho que reflete. Então, eu estou refletindo uma coisa que eu captei, por exemplo, de Deus e estou passando para frente. Ou pode ser o ato de eu pensar a respeito e criar conclusões. Então, a gente fica aqui meio no ar. Eu mesmo cheguei a uma conclusão muito boa sobre o que é esse refletir aqui. Mas nós podemos lembrar de Aristóteles, que também falamos dele na semana passada, que diz que pensar é uma ação divina, é criar condições atrativas de pensamentos idênticos. Então, nessa energia mental que criamos, estamos executando uma ação divina. Como tudo vem de Deus, talvez podemos pensar que a nossa força de pensamento também vem dele. Ele criou o fluido cósmico universal e ali temos os recursos para pensar, como os recursos que aglutinamos e formamos a matéria densa do nosso corpo. E quando pensamos, atraímos pensamentos idênticos, ou seja, é a lei de sintonia, uma lei muito importante. Se eu sou pessimista, se eu gasto os dias falando mal do governo, se eu não me canso de reclamar do político que fez essa atitude que eu não gosto, eu estou criando aquele tipo de pensamento para mim, e meu campo mental passa a ser esse. E com esse tipo de campo mental, eu dificilmente construo coisas boas. Para eu construir coisas boas, é necessário que eu tenha otimismo, fé, determinação, achar que é possível.
Então, a vontade, mas continuando, né, a vontade, ela é o controle que dirige tudo isso, né? Então, o cérebro é o dínamo que gera forças, forças com características de atrair forças iguais, mas é na vontade que nós temos o controle se isso vai pelo lado positivo, de crescimento, ou pelo lado negativo, de problemas e endividamento. E dessa forma, nós estabelecemos causas que comandam os problemas de todo o nosso destino. Todos os problemas que enfrentamos na vida nasceram de nossos pensamentos lá atrás. Os pensamentos que temos hoje irão gerar o que viveremos no futuro. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. A memória, não obstante a fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, o desejo nos dá enganos aflitivos, a inteligência nos levar à criminalidade, a imaginação aos monstros e a memória ao relaxamento, se não houver a vigilância da vontade, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Veja que coisa, veja que frase Emmanuel cunhou aqui, né? E veja que mediunidade o Chico Xavier, porque a gente consegue perceber num texto aparentemente simples que cada frase, cada palavra tem uma importância e um significado que às vezes a gente vai ampliando e vendo que é muito, muito complexo, né? Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E Kant dizia que a boa vontade não é boa pelo que produz e realiza, nem por facilitar o alcance de um fim que nos proponhamos, mas apenas pelo querer mesmo. Olha que ele captou bem isso aí também, né? Porque a gente pensa que a boa vontade, ela vai se justificar por realizar obras boas, a boa vontade por alcançar nossas metas. Ah, eu tinha uma meta de ter isso e isso na vida, de formar nessa faculdade, e eu fui lá, tal. Isso com certeza tem peso, mas para Kant é muito mais profundo. É só querer e vontade é muito semelhante, né? Para Kant, para Santo Agostinho, vontade e querer é sinônimo. Então, a vontade em si é boa. E aí a gente pode dizer que uma pessoa de boa vontade, solta na sociedade, mesmo sem instrução, ela irá construir coisas boas. E uma pessoa de má vontade, de vontade má, mesmo vivendo com regras, ela não gera coisas boas. Então, pela vontade, às vezes, ser má, nós precisamos de leis complicadas, de polícia, de controles, né? Enquanto quando a gente é bom, a gente não precisa de nada disso, porque o nosso desejo é bom e nós só faríamos o bem. Santo Agostinho, então, ele coloca algumas frases muito interessantes dele, né, que exemplificam essa questão da vontade sustentando a harmonia do espírito. Ele fala o seguinte: o fato de nós humanos termos vontade nos torna responsáveis pelas decisões e ações. Por nossas decisões e ações. A dimensão moral do homem decorre do fato dele ter vontade. O fato de termos vontade não só nos torna responsáveis por nossos atos e decisões, como também livra a Deus de qualquer responsabilidade sobre a mesma. Olha que interessante, né? Então, Santo Agostinho classifica que nós erramos ou temos mérito por termos vontade. Então, a vontade, como a capacidade de decidir pelo A e pelo B, pelo direito, pela esquerda, é base no livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é que nos torna responsáveis pelas coisas que nós fazemos, né? E toda a dimensão moral do homem decorre do fato que ele tem vontade. Olha que profundo isso, né?
e, ao mesmo tempo, nos torna responsáveis pelos nossos atos e decisões. Isso, para Santo Agostinho, mostra que Deus não tem nenhuma responsabilidade pelo nosso sofrimento, pelos nossos erros, porque eles são frutos da nossa vontade livre, né? Não houve um determinismo que me obrigou a cometer um crime. Aquilo foi uma decisão minha. E depois uma frase muito bonita que é: a razão conhece, a vontade escolhe. Para fazer o bem, só a razão não basta, é preciso força da vontade. Então nós sabemos muito, né, pessoal? A gente mesmo sabe que nós temos conhecimento de muitas coisas, mas aquele conhecimento nem sempre faz com que nós modifiquemos a nós mesmos. E a gente sabe que deveria, mas não faz, né? Então a razão explica, a gente pode estudar muito, ter muito conhecimento, isso fará com que a nossa razão seja bastante ampla e a compreensão dos fatos, das consequências, sejam muito grandes. Mas se a gente não tem a vontade, nós não fazemos o bem, nem aos outros e nem a nós mesmos. As pessoas que bebem, por exemplo, alcoólatras, elas sabem que aquilo faz mal ao corpo delas. Mas o conhecimento sozinho não dá a elas a vontade necessária, às vezes, para mudar ou para interromper aquele movimento. Lembra da força para interromper uma atitude ruim e para iniciar um movimento bom, né? Esses são atributos da vontade, como atributo da nossa alma para a gente e que a gente deve buscar desenvolver. Ainda um outro exemplo disso, nós podemos encontrar na questão 1008, do livro 4º, do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrenos, duração das penas futuras. Veja que estão pensando lá nas penas que ainda vamos ter lá adiante, né? E a pergunta é: a duração das penas depende sempre da vontade do Espírito, não existindo as que lhes são impostas por um tempo determinado? E a resposta dos espíritos é: sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Essa é uma resposta de São Luís, né? Então, desejo e vontade está aí, sinônimo, né? Então, mesmo no futuro, cumprindo com as consequências daqueles atos infelizes, havendo naquele momento o desejo sincero, a vontade de se melhorar, nós já temos a interrupção da pena. Então, o sofrimento, ele ocorre muito mais durante o período onde nós não cedemos ao bem e à boa vontade do que qualquer outra coisa, né? Então, nós recebemos o sofrimento e as dificuldades na medida em que nós não estamos com a nossa vontade ainda forte o suficiente para criar em nós as modificações necessárias em nossa personalidade. E como último subsídio para nós entendermos, né, tudo isso, pessoal, eu estou trazendo para a gente meditar sobre essa frase: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, Lázaro, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a obediência e resignação. Eu acho essa uma das mensagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, esse é só o começo dela. Ele diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Numa situação ainda muito primitiva em que vivemos, a gente acredita que a obediência, a resignação e a doçura são fraqueza de caráter. A pessoa, a gente brinca, né, sangue de barata. Então, a pessoa é humilhada e ela pega e aceita aquilo sem revidar, é considerado uma desonra. Tem uma passagem do Chico Xavier que uma pessoa recebeu a mensagem dele e ela não gostou da mensagem, então ela procurou ele, e ele estava sentado, ela estava em pé, ela cuspiu nele, né?
E aí ele viu aquilo, ele se limpou o rosto e falou, nossa, hoje está chovendo, né? E deu risada. E você imagina que você tem que ter uma força muito grande para receber uma maldade dessas e não ter raiva, não ter ódio, fazer um movimento de resignação e doçura verdadeiros, não fingidos, falsos. Ali você finge que não sentiu nada, mas por dentro você está com aquele ódio, né? O dínamo do seu cérebro está virando no sentido negativo, produzindo uma energia mental eletromagnética, lá segundo aqui, Emmanuel, violenta contra o universo, contra aquela pessoa. Não. Isso é uma virtude, eu grifei e deixei em itálico, muito ativa. Então, obediência e resignação, dada a indisciplina e ao egoísmo que temos em nós ainda, né, a vontade de coisas só para nós, são virtudes que dependem de muita força. E aí ele continua dizendo que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então eu posso querer uma coisa, mas eu entendo racionalmente que não é bom, então eu obedeço. Eu vejo que a situação exige determinadas atitudes e eu obedeço. E às vezes a minha razão é totalmente contra aquilo, eu não acho que está certo, mas eu não posso mudar aquilo, ou por amor a uma pessoa, eu me resigno, né? Então são virtudes muito poderosas que podem ajudar a gente a direcionar a nossa vontade, o leme da nossa vontade para uma estrutura mental melhor. Em verdade, continua Emmanuel, ela não consegue impedir a reflexão mental. Quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, aquela frase que nós relembramos de Aristóteles, que pensar é atrair energias pensamentos semelhantes, e o espelho é o reflexo da vida, que é a primeira lição aqui, a primeira do capítulo desse livro Pensamento e Vida, ele retoma isso, né, que o reflexo mental é uma lei. Como uma lei da natureza, ela não é derrogada, ela é inderrogável. Então eu atrairei coisas semelhantes a mim. Nessa fase onde estamos ainda instáveis na nossa evolução, às vezes com coisas boas, às vezes pensamentos negativos, nós vamos atraindo coisas ruins. Às vezes decidimos por fazer atitudes ruins, atraímos muitas coisas ruins. Então, a vontade não é capaz de bloquear essa lei, mas ela impõe o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, que são o desejo, a inteligência, a memória e a imaginação. E aí, impondo um jugo de disciplina mental, nós nos afastamos e nos protegemos desses reflexos negativos, né? E a gente pode manter toda essa estrutura, todos esses poderes da mente coesos na direção do bem. E com isso nós terminamos a parte de Emmanuel, e aí eu vou trazer mais algumas reflexões aqui do Santo Agostinho, e depois ler rapidamente umas mensagens do próprio Emmanuel no livro Pão Nosso. Então, alguns pensamentos de Santo Agostinho em relação à vontade. Quando a vontade está totalmente submissa à verdade, ela é, então, plenamente livre. E eu estudei isso aqui em algumas pessoas que interpretam Santo Agostinho, e ele fala dessa aparente antagonismo, né? Porque submissão e liberdade são coisas que, à primeira vista, são antagônicas. Como que você é submisso e livre? Desculpa, submissão e liberdade. Mas Santo Agostinho coloca que a vontade que se submete à verdade é plenamente livre, porque eu posso fazer tudo que minha vontade quer sem errar, porque eu já conquistei o conhecimento real do bem.
é uma questão bem complicada da gente entender no nosso estágio evolutivo, né? Não, então eu não sou livre, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Não, se aquela coisa que você quer é uma má coisa, vai ser ruim para você e para o próximo. Então você se escraviza. A pessoa, o exemplo do alcoólatra, eu sou livre, eu vou no bar e bebo. Você não é livre, você é obrigado a ir no bar e beber. Você não está livre coisa nenhuma, né? Segundo pensamento aqui que eu pesquei de Santo Agostinho, a primeira liberdade da vontade era poder não pecar. A última será mais excelente, ou seja, não poder pecar. Olha o jogo de palavras que ele faz. Então, hoje, nós vivemos a primeira liberdade da vontade. Todos nós aqui que estamos conversando, que é poder não pecar. Pecar é uma palavra que Santo Agostinho utilizava, né, na época dele, que é do ano 400, ali 350 depois de Cristo. Errar, vamos dizer assim. Então, hoje, eu posso não fazer coisas erradas. Ou seja, posso fazer coisas certas. Então, eu tenho essa liberdade. É a primeira liberdade da vontade. A última, que ele diz que é quando se completar a evolução, ela é mais excelente, porque é não poder pecar. Eu já me modifiquei a tal ponto que eu não retorno mais ao erro. Eu já estou livre do erro. O amor ao próximo, a comunhão com Deus, o entendimento de todas as leis naturais, elas fazem parte da minha estrutura mental, da minha mente, do meu espírito. Então eu não posso mais pecar, eu sou compreendido a fazer o bem. E o último pensamento seria: liberdade verdadeira é servir a Cristo. Então, falava Santo Agostinho, né? Então, liberdade é servir, mas servir não é ser livre, sim, é servir a Cristo por entendimento que aquele é o caminho da lei natural. E essa frase dele hoje, né, servir a Cristo, no espiritismo atual, seria seguir as leis morais, todas as leis morais que a gente estuda muito bem detalhadas por Kardec, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Então, essa seria a verdadeira liberdade, a liberdade de servir ao bem e a Cristo. Então, eu vou falar rapidinho, pessoal, para sobrar um tempo para a gente conversar. São muito curtas essas mensagens de Emmanuel no Pão Nosso, e ele também ajuda muito a gente a entender essa vontade e as escolhas que ela faz na nossa mente, né? Então, o capítulo 66, a lição 66 desse livro Pão Nosso, traz essa fala de Paulo para Éfesos: vede prudentemente como andais. E aí interpreta Emmanuel da seguinte forma: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. Lembra que nós falamos lá, né? A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. Então, eu me aprimoro pela luz interna que eu tenho. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Vejam isso, né? Uma pessoa de bem converte muitas pessoas para Deus. Então, caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz, totalmente alinhado com a boa vontade de Santo Agostinho, que eu comentei anteriormente. E a lição seguinte desse livro é a má vontade. É a lição 67. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas.
Veja que interessante, ele fala para a gente nem se comunicar, nem dar intenção, não ficar falando no mal. Na nossa fase evolutiva, acho que a gente tem que se afastar um pouco do mal, porque talvez a gente não consiga se ficar ligado a ele e ainda fazer o bem. Mas a interpretação de Emmanuel é a seguinte: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. E a ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão interior. A paixão inferior, provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, esse Emmanuel é um cara demais, né? Pelo Chico Xavier. Então, se a gente soma tudo que ele trouxe nesse capítulo 2, com essas duas passagens do Pão Nosso, nós podemos ver coisas muito importantes para a nossa evolução. E Santo Agostinho, né, pessoal? Essas frases de Santo Agostinho são incríveis, né? E a gente vendo quem ele era quando vivo, há 1500, 1600 anos atrás, imagina por que ele foi tão importante na codificação do Espiritismo. Ele assina a codificação do Espiritismo e ele está no Livro dos Espíritos em várias partes, né? Ele é muito importante para nós, como um guia da humanidade. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha aqui para a gente conversar hoje. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos abrir, então, o microfone para vocês fazerem comentários, discordar do que eu falei,